Do canal Brasil Notícias, mais informações sobre a questão de Adélio Bispo. Gente, esse assunto tá dando o que falar, novas revelações estão chegando. Agora há pouco eu trouxe uma matéria falando de uma nova testemunha, no caso Adélio Bispo, que poderia mudar os rumos de tudo isso. Agora o jornalista Ernesto Lacombe, ele fala... Bom, vamos à matéria que é melhor, né? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte as notificações na descrição do vídeo, gente. Tem conta bancária. Você que curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um colaborador, seja um apoiador do nosso canal. Vamos lá? Olha só. Lacombe Moro sabia que Adélio não agiu sozinho. Olha só que interessante. Essa saída de Moro, gente, agora, ela tá revelando muitas coisas. Muitas. E principalmente uma delas. Eu não sei como expressar, porque assim, a gente tinha, e eu não vou mentir para vocês, é complicado você falar mal do Sérgio Moro, porque o trabalho dele tem sido exemplar, mas os fatos mostram justamente uma certa, eu não sei como explicar, uma certa frustração nesse carinho que a gente tinha por Sérgio Moro. O cara... Vamos à matéria que é melhor. O jornalista Luiz Ernesto Lacombe disse que recebeu informações de que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sabia que Adélio Bispo não agiu sozinho quando tentou matar o candidato à presidência Jair Bolsonaro em 2018. De acordo com Lacombe, a informação seria de uma fonte próxima a Moro. O jornalista fez a afirmação após ler um Twitter do vereador Carlos Bolsonaro que questionava Moro sobre o crime de Adélio. É falta de caráter achar que Adélio agiu sozinho e que seria doente mental diante de tantas evidências. Comentei sobre isso. É óbvio que existe peixe grande neste crime e está sendo acobertado, o que diria Sérgio já, que agora está tão ativo, pelo menos na internet, escreveu Carlos. O Moro de repente ficou bem ativo na internet depois de toda aquela confusão toda, né? Vale ressaltar que um dos temas propostos para debate no programa de hoje era quem mandou matar Jair Bolsonaro. Lacombe então declarou, e essa é a pergunta que não quer calar, né? Eu vou dar uma informação em off de uma pessoa muito próxima ao ex-ministro Sérgio Moro, que me disse que ele sabia que Adélio Bispo não era um lobo solitário. Ele, Sérgio Moro, sabia que ele não teria agido sozinho. Uma pessoa próxima ao ministro Sérgio Moro que me pediu sigilo. E aqui está a matéria. Gente, esse caso do Adélio, depois que o Moro saiu da PF, ó, onde é que eu vou? Do Ministério da Justiça, tá dando muitas revelações novas. É preciso que a gente entenda, né? Eu não vou repetir aquilo que eu já falei no vídeo anterior, porque se torna até repetitivo, mas é preciso que a gente entenda que alguns pontos estão meio que obscuros. Porque você vê um vídeo em que Adélio recebe de alguém a faca, ou seja, ele não está sozinho. Alguém colocou nos comentários aí, né? E eu lembro desse vídeo, né? Acho que é do canal Poder 360, que por acaso é um canal da esquerda, né? Mas enfim, tem lá um vídeo que o policial interroga quando pega ali o Adélio, interroga o Adélio, né? E o Adélio, perguntando ao Adélio quem foi que mandou fazer isso, o Adélio diz, foi Deus que mandou, mas o policial, né, que estava sendo filmado, diz o seguinte, não, mas não foi isso que você disse. Ou seja, dando a entender que o Adélio havia dito outras coisas, né? Então, tem muita coisa que não cola. É a questão do celular que ninguém deixa vistoriar. Por que não pode vistoriar o celular do advogado? A morte lá do dono, dos dois donos da pousada. Enfim, né? É complicado, gente. Tem algumas coisas que não bate, tem algumas coisas que não cola, né? Você tem aí uma nova testemunha que atesta claramente que Adélio de Tantã não tinha nada.
Então veja só, era uma coisa que o Moro deveria ter feito, devia ter agido com prioridade, cara, como Ministério da Justiça. E você não viu a ação do Sérgio Moro empenhada nisso daí. Porque, mas é a PF, não sei o que lá. A PF, gente, uma coisa que vocês precisam entender, isso não importa se é Bolsonaro, se é Lula, se é Dilma, se é Fernando Henrique, se é Temer, se é Collor, quem que seja. A PF, ela tem obrigação de investigar a fundo uma ação contra um presidente ou contra um candidato à presidência da República. Quando o ministro da Justiça, ele intensifica esse pedido, ele não está fugindo à regra, ele não está pedindo favor, pelo contrário, ele está exercendo uma obrigação dele. E Sérgio Moro não fez. Sérgio Moro deu mais ênfase ao caso da Marielle do que ao caso do presidente da República. Isso é um fato. Isso era uma coisa que ficava meia vaga no Ministério da Justiça. Não é uma questão de manipular, não é uma questão de usar a PF a seu favor ou contra. Não, gente. É uma questão de ser obrigação. Aquele caso que envolveu o presidente da República, lá do Porteiro, aquilo ali era para a PF não ter tido conversa, era para a PF ter entrado ali naquela ação. Sérgio Moro tinha que ter entrado de sola ali, não era, sabe, porque era uma acusação contra o presidente da República. Eu falo pra vocês, independente de ser quem fosse, podia ser até o Lula. Se fosse o Lula que fosse presidente da República hoje, e a PF tivesse tido, vamos supor que fosse o Moro e tivesse a mesma ação, e isso eu comentei nos outros vídeos naquela época, né? Da mesma forma eu diria para vocês, a PF errou, o ministro da Justiça errou. Porque é uma atribuição da PF. A PF trabalha para investigar casos como esse. Não é a polícia estadual, não é a polícia mirim, não é a polícia municipal, a guarda... Não, é a PF quando há Você pega em qualquer país do mundo, gente. Quando há uma ação contra o executivo, a polícia da mais alta autoridade é quem assume. Mas aqui nós tivemos um tal de federaliza, não federaliza, federaliza, não federaliza. E ficou naquele nhenhenhen. Você vem de um MPRJ, por assim dizer, de uma Polícia Civil do Rio de Janeiro, que já tinha provado por A mais B que houveram fraudes. Houveram falsos testemunhos, houveram provas plantadas, houveram desvio da investigação, um delegado que recebeu 400 mil reais para mudar o rumo das coisas. Primeiro se acreditava, aí depois, enfim. E aí? Era por A mais B para a PF entrar de sola ali, não era para ter conversa muito aquilo ali. Aquilo ali, aquele momento ali que apareceram com aquela história de que o porteiro disse, depois o porteiro não disse, depois o porteiro disse, depois o porteiro disse. Ah, não, porque me pressionaram, aquele negócio todo. E aí precisou o Carlos Bolsonaro, se me falha a memória, pegar a gravação, aí veio mostrar a gravação, provar pro ar. Quer dizer, você vê que interessante, quem deveria fazer aquilo ali era a PF. Mas precisou o filho do presidente fazer o papel da polícia. Porque se fosse depender do Sérgio Moro, se a gente parar para analisar direitinho, se fosse depender da PF, da Justiça naquele momento, tinha se permanecido a mesma coisa. Não tinha mudado absolutamente nada. Eis a questão. E agora, o Lacombe ele traz uma informação dizendo que ele tem informações de que Sérgio Moro sabia do que estava acontecendo. E a pergunta que fica é, e agora, gente? E agora, cara pálida? Muita coisa está surgindo em relação ao Sérgio Moro depois que ele entregou o cargo. A forma que ele entregou o cargo, a tempestade numa colher de água que ele fez, a esquerda de repente começando-se a chegar a ele procurar a Globo, ele procurar a Veja, ele usar conversas particulares com a Carla Zambelli, que ele era padrinho de casamento dela. Então tem muita coisa aí que não tá colando nessa história. A gente tá tendo, eu particularmente tô tendo uma das maiores decepções, porque eu defendi Sérgio Moro. Todo mundo defendeu, o presidente da República defendeu o Sérgio Moro, o Brasil inteiro defendeu o Sérgio Moro no The Intercept.
Mas alguma coisa está muito errada nessa história toda. Como já diz aquele ditado, algo de podre no reino da Dinamarca, né? Sérgio Moro, cara, eu fico olhando assim, o cara tinha uma carreira e tanto. O que tá acontecendo? Ó, você vê, olha só que estranho, você pega o Wilson Witzel, o cara se elegeu, o cara não tinha nem 10% das pesquisas, de repente o cara se elege e vira casaca contra o presidente. Se elege na onda e vira casaca. O MBL, por exemplo, com Kim Kataguiri, se elege em cima da onda Bolsonaro e depois que se elege, vira casaca. Peppa Pig, Frota, e por aí vai a lista de camaradas que se elegeram com o presidente Bolsonaro, na onda Bolsonaro, e abriram mão. Estranho isso, gente. É muito estranho. O que está acontecendo? O que estão oferecendo a essa turma? Um caso para se pensar. Mas o Lacombe diz aqui que tem informação segura de que Sérgio Moro sabia de tudo. Canal Brasil Notícias. A gente volta a qualquer momento com mais informações.